O convite chegou em um cartão preto com letras prateadas em relevo. Anunciava que a tradicional reunião anual da família Altorne aconteceria em São Francisco. Fiquei ali, olhando para ele, passando os dedos pela impressão sofisticada, enquanto lembranças antigas de olhares revirados, comentários venenosos e sorrisos forçados ecoavam na minha mente. Meu nome é Marin Altorne, embora, no mundo dos negócios, me conheçam como Marani Blake. Há 15 anos, eu era a vergonha da família. A artista que recusou um lugar em Altorne Investments para estudar administração hoteleira em Portland. A ovelha negra com um sonho, e, segundo eles, nenhum futuro. Meu celular vibrou. Era minha prima Serena. Atendi. Marin, cantou do outro lado, com entusiasmo forçado. Espero que tenha recebido o convite. Recebi. Ótimo. Só queria avisar que o encontro deste ano vai ser muito elegante. O Celestia Resort é super refinado. Você entende, né? Olhei o horizonte de Los Angeles do topo do Blake Hospitality Group e quase ri. O Celestia é meu primeiro resort 5 estrelas. Mas os Altorne não faziam ideia disso. Você está dizendo que eu não me encaixo, Serena? Não fala assim, disse ela, com aquele tom doce e falso. Só vamos ter celebridades, fundadores de startups e uns 2 senadores. Você sabe como a aparência conta. A aparência. Ela estava falando de mim? Não queria que seus amigos influentes descobrissem que a prima dela trabalhava na recepção. E quem escolheu o local? Perguntei. Fui eu, claro, disse orgulhosa. Papai disse que tem um olho excelente para lugares de luxo. O Celestia é o melhor da Bay Area. Precisei de muitos favores para conseguir. Quase engasguei. O favor veio pelo nosso site de reservas. Eu pessoalmente aprovei com 40% acima da nossa tarifa premium. Deve ter sido difícil, respondi. Bom, nem todo mundo tem o meu poder, ela se gabou. O dono, um tal Jamie Blake, é bem reservado, mas a equipe foi super prestativa quando souberam que era para os Altorne. Claro que foi. Eu pedi para estenderem o tapete vermelho. Enfim, continuou Serena, tenho certeza de que você entendeu. Talvez no ano que vem, se você já tiver saído daquele motel boutique em Silver Lake. Aquele motel. O mesmo onde tudo começou, minha primeira propriedade, onde testei e aperfeiçoei as inovações que mais tarde fariam do Blake Hospitality Group um nome revolucionário na hotelaria de luxo. Mas a família Altorne deixou de prestar atenção na minha carreira há muito tempo. Quem sabe, Serena? Talvez no ano que vem. Depois que desliguei, me recostei na poltrona de couro. O barulho do trânsito de Los Angeles se tornava distante atrás das janelas duplas. E as lembranças vieram de novo. 15 anos atrás, recém-formada pela Universidade do Oregon em administração hoteleira, eu tinha ideias demais e apoio nenhum. Mas tinha algo mais valioso, visão. Você vai limpar quartos para viver? Meu pai havia trovejado. Nenhum Altorne usa crachá. Mas eu usava. E também carregava malas, esfregava o chão, atendia hóspedes e treinava funcionários. Eu não queria só administrar hotéis, eu queria reinventá-los. E, para isso, precisei entender cada detalhe de como funcionavam. Em 4 anos, abri meu primeiro hotel, um boutique em Silver Lake chamado Blue Lantern. Lotado todos os fins de semana. Agora, aos 34 anos, sou dona de 21 resorts de luxo em 5 países. O Celestia, o lugar escolhido para a reunião da minha família, era minha joia da coroa. Uma fusão de design costeiro californiano com tecnologia sustentável. Já havia sido premiado como resort de luxo do ano 2 vezes. E, mesmo assim, de alguma forma, minha família achava que aquilo era bom demais para mim. Meu celular vibrou de novo. Era o Marcos, meu assistente. O contrato da reunião precisa da sua assinatura. Quer que eu toque no assunto? Respondi com um sorriso. Não precisa. Já tenho planos para isso. Abri o laptop e comecei a finalizar os detalhes. Se eles achavam que eu não era digna de estar presente, iam descobrir, bem de perto, o que é ser discretamente excluído. Porque quando você deixa um estranho assinar a lista de convidados, todas as decisões passam por ele.
A iluminação, a música ambiente, o menu degustação do chefe, o aroma no saguão, tudo. Era a hora de um espetáculo silencioso. As memórias ardiam, como a vez em que me colocaram na mesa das crianças, mesmo eu tendo mais de 20 anos. Ou o casamento da Serena, quando acidentalmente me sentaram ao lado da equipe dos manobristas. Ela disse que eu me sentiria mais à vontade lá. Na época, eu já era dona de 9 hotéis. Mas ninguém perguntava. Ninguém se importava em ver quem eu tinha me tornado. Só minha irmã mais nova, Camille, manteve algum contato mesmo sem saber o quanto eu tinha crescido. Ela ligou enquanto eu finalizava os ajustes. Marin, disse, com doçura. A Sarah me contou que pediu para você não ir, me desculpa. Não precisa, respondi, assinando o contrato final com um sorriso. Na verdade, preciso de um favor. Pode garantir que todos cheguem exatamente às 19 horas? Por quê? O que vai acontecer? Digamos que, a Serena não é a única com conexões no Celestia. As 2 semanas seguintes passaram num piscar de olhos. Supervisionando tudo da flor central da mesa à programação musical. Se iam me excluir no meu próprio resort, eu faria questão de dar a eles uma noite que jamais esqueceriam. A família Altorne exigia luxo. E eu estava prestes a entregar o maior espetáculo da vida deles. Na véspera da reunião, fiquei em silêncio no saguão do Celestia, observando minha equipe polir o mármore até que ele refletisse como um espelho. ChatGPT Said. A luz dos lustres de cristal dançava pelo salão principal, refletindo em cada detalhe do interior com inspiração costeira. Colunas de pedra branca, acabamentos em dourado sutil, vidros em tons de azul marinho, tudo impecável, digno de capa de revista. Marcos apareceu ao meu lado, tablet em mãos. Todos os arranjos estão confirmados. A nova sinalização será revelada exatamente às 19h15 da manhã. Tem certeza disso? Eu não hesitei. Pensei na voz presunçosa da Serena ao telefone. Anos de microagressões, indiferença, risadinhas abafadas. Tenho, sim. Afinal, não é todo dia que recebo a minha família no meu próprio resort. Sorri, já antecipando a expressão no rosto de cada um quando descobrissem a verdade. O dia seguinte mudaria tudo. Exatamente às 18h45 da noite seguinte, eu estava na minha suíte privativa, no último andar, assistindo às câmeras de segurança que mostravam a chegada dos convidados. Eles chegavam pontualmente, com bolsas de grife, saltos altos estalando, relógios brilhando, uma verdadeira competição silenciosa de ostentação. Serena entrou desfilando com um vestido vermelho valentino, distribuindo ordens como se fosse a gerente do lugar. Parou diante do arranjo floral central, tirando selfies com o celular dourado. O Bentley preto do meu pai logo apareceu, seguido por uma fila de carros de luxo com tias, tios e primos que não me viam desde que eu era um fracasso da família. Está tudo preparado, disse Marcos, os olhos na tela. A equipe já sabe todas as deixas. Quer que a segurança fique em alerta? Balancei a cabeça. Não precisa. Os Altorne não se atreveriam a arruinar a própria ilusão de sofisticação. Ajustei meu terno cinza ardósia, sob medida, da Armani. Não que algum deles acreditasse que eu soubesse o que era um Armani, muito menos que eu era dona de mais da metade daquele salão. Deixe que se acomodem, falei. Isso vai ser divertido. Lá embaixo, o grande salão fervilhava de champanhe e autoelogios. Serena se vangloriava perto da fonte, contando pela 3ª vez como havia lutado para conseguir aquele local exclusivo. Meu pai circulava entre velhos conhecidos, provavelmente se gabando de suas ações. Meus primos pousavam perto da placa do Celestia como se isso, por si só, validasse seu status. Às 19h10 em ponto, o gerente do hotel se aproximou de Serena com a postura impecável. Senhorita Altorne, disse ele, com polidez, receio que haja um pequeno contratempo com sua reserva. O sorriso de Serena murchou. Com licença. Eu tratei disso pessoalmente com o escritório corporativo de vocês. Sim, senhora, respondeu o gerente. Mas o proprietário deixou algumas instruções especiais para esta noite. Serena soltou uma risada curta e balançou a mão perfeitamente manicurada. Ah, por favor. Duvido muito que o tal do M. Blake tenha tempo para se envolver com detalhes desse tipo.
Foi então que o salão silenciou, gradualmente, enquanto eu me aproximava do fundo, atravessando com calma entre os convidados. Todos os olhares se voltaram. Na verdade, eu disse, com serenidade, M. Blake se importa com algumas coisas, sim. Se você sentiu aquele momento de vitória silenciosa vibrar no fundo do peito, não esqueça de se inscrever no canal porque o que aconteceu a seguir naquele reencontro deixou todo mundo, sem palavras. O salão ficou em completo silêncio, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada. Todos os olhares se voltaram para minha prima esquecida, o suposto embaraço da família, agora parada na entrada do resort mais exclusivo da costa oeste. Vestia um terno sob medida que, provavelmente, custava mais do que toda a coleção de bolsas da Serena. Marin, a voz do meu pai cortou o ar, tensa. O que você está fazendo aqui? Serena disparou, tentando manter a compostura. Ela disse que eu não tinha dinheiro para vir, respondi com frieza, dando um passo à frente. Ela tinha medo de que eu envergonhasse a família. O rosto de Serena empalideceu, depois ficou rubro. Este é um evento privado, ela disparou. Vou chamar a segurança para te tirar daqui. Não, não vai, respondi com calma. Nesse instante, Marcos, parado discretamente ao lado da mesa de som, tocou na tela do tablet. A enorme tela de LED atrás do palco se iluminou. Primeiro apareceu o logotipo do Celestia Resort. Em seguida, em letras douradas sobre fundo marinho, surgiu: Propriedade e operação de Marin Altorne Blake. Fundadora e CEO do Blake Hospitality Group. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Copos tilintaram. Em algum lugar perto da fonte, um garfo caiu no chão. A taça de champanhe da Serena escorregou dos dedos e se espatifou no mármore com um estalo seco. Isso não é possível, ela gaguejou, olhos arregalados. Gostaria de ver meu cartão de visitas, ofereci docemente, levantando minha pasta de couro preta. Ou talvez a escritura do imóvel. Dei um tapinha leve no portfólio, o som seco e preciso. Meu pai deu um passo à frente, a voz quase um sussurro. Você é dona deste lugar? E de mais 20 propriedades? Assenti, firme. Sim. Embora este aqui seja especial. Foi onde comecei minha carreira. Na época em que o senhor disse que eu estava desperdiçando a vida, limpando quartos. As memórias voltaram como estalos. Serena rindo do meu uniforme. Minhas tias murmurando que eu a me acomodei. Primos me cortando das fotos como se eu não existisse. Anos ouvindo e absorvendo cada palavra. Todos me olhavam de cima, mas nunca olharam para cima. Virei-me para Serena, encarando-a diretamente. Aquele motelzinho em Silver Lake que você tanto adora zombar? Era meu protótipo. Meu laboratório de testes. Foi dali que saiu o padrão de excelência que hoje redefine o setor de hotelaria de luxo. Marcos se aproximou e entregou pastas azul marinho, elegantes e encadernadas, nas mãos dos membros-chave da família. Elas contêm a verdadeira história do Blake Hospitality Group, anunciou ele. E também a fatura do evento desta noite. Serena pegou a dela com dedos trêmulos, folheando as páginas. Seus olhos saltaram. Essa taxa está acima do valor de mercado. Cerca de 40% a mais. Confirmei com um leve sorriso. Chamei de taxa de busca familiar. Pelo esforço de reencontrar as raízes, digamos assim. Do fundo do salão, Camille caiu na gargalhada. Um riso solto, sincero. Outros a seguiram meio sem jeito no começo, depois com mais força, à medida que a tensão se dissipava. Meu pai me encarou, o maxilar travado. Por quê? Ele perguntou. Por que você nunca nos contou? Retribuí o olhar, firme. Você teria acreditado em mim? Ele não respondeu. Ninguém respondeu. Mas, naquele instante, o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Há 15 anos, você me disse que nenhuma filha sua jamais trabalharia em um hotel, continuei, a voz clara, sem tremor. Bem, você acertou em uma coisa. Pauso. Um leve sorriso. Eu não trabalho em um hotel. Eu sou dona deles. Nesse momento, todas as telas digitais ao redor do salão ganharam vida.
Imagens deslumbrantes dos meus resorts ao redor do mundo começaram a desfilar nas paredes. As vilas douradas flutuando nas águas cristalinas das Maldivas. A sofisticação nevada do nosso refúgio nos Alpes suíços. A imponência moderna da torre de vidro em Dubai, recortando o céu como uma coroa reluzente. Quanto ao reencontro desta noite, acrescentei, com leveza, sua reserva não foi cancelada. Podem ficar. Fiz uma pausa breve, antes de completar. Na verdade, organizei um tour privado da propriedade. Acho que está na hora de vocês verem o que é, de verdade, uma carreira em atendimento ao cliente. Serena deu um passo à frente. A fachada polida começava a rachar. Marin, a gente nunca falou sério. Interrompi com gentileza, mas sem ceder. Falou, sim. Cada piada sarcástica. Cada vez que me deixaram fora da foto. Cada vez que me trataram como ajudante. Olhei ao redor da sala, elevando um pouco o tom. Enquanto você se preocupava em manter o seu status, eu estava ocupada construindo um legado. Dei um passo atrás e abri os braços. Bem-vindos ao Celestia. A sala se agitou, algumas expressões de surpresa, outras embaraçadas. Minha equipe entrou, pronta para conduzir os convidados às suas suítes de luxo. Um murmúrio nervoso percorreu o grupo. Mas, Serena, acrescentei, virando-me ligeiramente em sua direção. Seu quarto precisou ser ajustado de última hora, por conta de uma reserva especial. Fiz uma breve pausa, contendo o sorriso. Você vai ficar em um dos nossos quartos Standard Queen. O rosto dela ficou rubro, um vermelho escuro, ardido. O mesmo tipo de quarto que, anos atrás, ela zombou quando soube que eu limpava. Ironias da vida. Enquanto os convidados seguiam em silêncio constrangido, alguns murmurando entre si, meu pai permaneceu parado, imóvel. Eu errei, ele disse, a voz surpreendentemente suave. Quase um sussurro. Olhei para ele por um longo momento. Só então respondi. Sim. Mas agora você tem a chance de ver o que realmente fiz com esse erro. O homem que um dia desprezou minhas escolhas agora parecia pequeno, quase vulnerável. Sim, respondi baixinho. Mas sabe qual é a melhor parte de ter 21 hotéis, pai? Ele levantou uma sobrancelha, curioso. Tenho 21 suítes presidenciais. Pode escolher qualquer uma, enquanto pensa em como consertar as coisas. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Onde você aprendeu a negociar assim? Isso, retruquei com um meio sorriso. Provavelmente no mesmo lugar onde aprendi o que é liderança de verdade, começando de baixo. Algo que essa família nunca precisou fazer. Naquela noite, depois dos tours privados e das conversas mornas em corredores de mármore, eu estava de volta à minha cobertura, observando o horizonte iluminado de São Francisco. Marcos entrou com uma pasta nas mãos. Os números finais da noite, disse ele. Sua família parece mais humilde. Soltei uma risada. Incrível o que um pouco de perspectiva e um quarto sem vista podem fazer. Vai contar a eles? Perguntou, referindo-se a Paris, Tóquio. Olhei para a mesa onde repousava o próximo contrato já pronto para ser assinado. Ainda não, disse, sorrindo. Que se surpreendam. O Celestia foi só o começo. Se você mover mar em recuperar seu poder, não se esqueça de se inscrever, porque no próximo capítulo, o mundo vai ficar ainda maior. E a família, eles ainda têm muito que aprender. Vamos guardar algumas surpresas para a reunião do ano que vem, murmurei, mais para mim mesma, enquanto as luzes de São Francisco cintilavam abaixo. Todo hotel de verdade sabe que os hóspedes recorrentes são os melhores. Encostei-me à janela de vidro do chão ao teto da minha cobertura. Meu reflexo estava ali, emoldurado por um horizonte com o qual eu costumava apenas sonhar. A jornada dos rodapés esfregados às assinaturas de acordos internacionais nunca foi fácil. Mas valeu cada passo. Percebi então que sucesso nunca foi sobre vingança. Não se tratava de provar que minha família estava errada. Era sobre provar que eu estava certa. E às vezes, a vingança mais doce, não é fria. É quente, envolvente, servida com café da manhã no terraço e uma vista de tirar o fôlego. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Serena, podemos conversar amanhã, por favor?
Sorri, digitei com calma e respondi com uma única frase. Claro. Sua reserva para o café da manhã é às 9 horas. Ah, e eu também sou dona daquele restaurante. Havia um tipo especial de poder na simplicidade. E não vinha só do dinheiro, vinha de nunca mais precisar pedir permissão. Propriedades ou prestígio nunca foram o objetivo, o que importava era, finalmente, ser vista por quem eu realmente sou. Não como a ajudante. Não como a forasteira. Não como a piada da família. Mas como Marin Blake, a mulher que construiu algo real. A mulher que não foi convidada para a reunião porque estava ocupada demais organizando tudo. Enquanto eu olhava para a cidade lá fora, com o brilho da sinalização do Celestia refletindo no vidro abaixo, sentia aquela paz no peito. Uma sensação de encerramento. De propósito. De que tudo havia se encaixado. O amanhã traria um novo capítulo na história dos Altorne. Não um capítulo escrito com dinheiro herdado ou orgulho vazio. Mas um capítulo conquistado. Porque, no fim das contas, todo grande hotel sabe o segredo. Não se trata apenas de oferecer uma cama. Trata-se de dar às pessoas algo que elas jamais esquecerão. E naquela noite, minha família jamais esqueceria. Se você chegou até aqui, obrigada por caminhar comigo nessa jornada. Agora, quero ouvir de você. O que você teria dito, se estivesse no meu lugar naquela noite? Você teria ficado em silêncio? Teria feito as mesmas escolhas? Ou teria agido de forma completamente diferente? Deixe um comentário. Eu leio todos. Sua voz importa mais do que você imagina. E se, em algum momento dessa história, você sentiu um lampejo de inspiração? Clique em inscrever-se. Porque tem mais por vir. Mais momentos de verdade, mais reviravoltas familiares, mais crescimento. Porque isso não foi só sobre uma reunião. Foi sobre recuperar o espaço que sempre foi meu. E aqui está o que eu aprendi. Às vezes, o mundo e as pessoas nele só te veem depois que você constrói algo tão inegável que se torna impossível desviar o olhar. E tudo bem. Deixe que riam. Deixe que duvidem. Deixe que digam que você é só mais uma zarada. Porque, de forma silenciosa, consistente e poderosa, você vai crescer. Comece pequeno. Comece de onde eles acham que você não é ninguém. E transforme cada rejeição, cada piadinha, cada exclusão em tijolos da sua base. Você não precisa de vingança. Você só precisa de resultados. E quando aquele dia chegar, quando eles entrarem em um ambiente que você construiu, sentarem em uma cadeira que você projetou, respirarem o ar de um espaço que é seu. Sorria. Não porque você venceu, mas porque você nunca precisou da permissão deles para brilhar. Seu valor nunca esteve nas mãos deles. Então, construa. Sonhe. Apareça. Cresça. E quando você fizer isso, eu estarei aqui, torcendo por você. Da cobertura.